Aula 9. Conteúdos: inferência em textos reais e fictícios. Habilidade D6. Inferir o tema ou assunto principal de um texto. D10. Inferir informações implícitas em textos de diferentes gêneros. Olá, caros alunos, tudo bem? Eu sou o professor Júnior Mar e este é o Saber Mais. Vamos trabalhar um pouco mais da nossa querida língua portuguesa, fazer algumas reflexões linguísticas, algumas reflexões sobre como lidar com pinturas, com quadros, com poemas, com alguns escritos literários, diferenciando ficção de realidade. Então, tem coisa muito boa para nós analisarmos na aula de hoje. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e vamos então para a nossa primeira cartela. Observe. Realidade, isso aqui é uma definição bastante simples, é aquilo que existe efetivamente, é o real, ou seja, por exemplo, se eu for ao dicionário e olhar lá o que é a palavra, por exemplo, baleia, significado de baleia, vai me dar um significado real de baleia, diferente da ficção. Então, aquilo que existe efetivamente no campo da realidade, tá bom? É uma definição bastante simples para nós começarmos a diferenciar o que é real e o que é ficção. Ficção, João Cabral de Melo Neto falou o seguinte, olha só. Não, a ficção não é sinônimo de mentira, de falsificação, de fraude. Em vez de falsificar, ela alarga e potencializa o mundo. Essa foi forte. Vem comigo, por gentileza. Meu caro aluno, vem, Maico. Quando João Cabral fala que não, ficção não é mentira, realmente não é. Ficção, ele diz que alarga e potencializa o mundo. Ou seja, nós temos várias coisas no campo da nossa realidade. E nós podemos retratar essa realidade com uma nova visão, uma nova abordagem, uma nova roupagem ficcional. A ficção vai fazer uma menção à realidade e ele chama de potencializando-a. Então, por exemplo, quando vemos em novelas, filmes, histórias, os romances, nos livros, nós estamos diante de enredos que estão duplicando, que estão fazendo uma menção do que acontece no campo da realidade, da nossa vida real. Tem famílias com problemas, casamentos com problemas, traições, sócios da empresa que um engana ao outro, meninos envolvidos com drogas, prostituição, etc. e tal. Então, são várias problemáticas, questões sociais que são apontadas lá na ficção. Então, quando eu assisto a uma novela, eu estou vendo ali de forma ficcional, de forma artística, algo que acontece na realidade. Então, não é que seja uma mentira aquilo, não é mentira. Está apenas alargando e potencializando o mundo. Então, sempre que eu olhar para um livro, olhar para uma pintura, eu preciso ter essa visão de potencialização, tá bom? Desse alargar, desse crescimento, desse enchimento, desse fortalecimento que temos sobre o sentido, sobre o significado das coisas, tá bom? É a forma que lidamos com a nossa vida. Vamos à nossa próxima cartela. Observem. O que é que nós vemos aí, nessa pintura? Você já deve ter estudado, com certeza já estudou, essa pintura aí, Abaporu, de Tarsila do Amaral, em 1928. Faz um tempinho, mas nem tanto assim. Então, Tarsila do Amaral pintou o quadro que chamou de Abaporu. Aba, que significa homem, e Poru, que significa que come carne humana, do Tupi-Guarani. Então, é o homem que come carne. Não é fácil não. A carne humana. Agora, observe aí. O homem canibal, Nessa pintura de Abaporu, nós temos uma crítica ao homem brasileiro, ao povo brasileiro. Um homem que é forte fisicamente, tem um corpo robusto. Veja só, os pés são grandes, as mãos são grandes, os braços, as pernas. Mas a cabeça está pequena. Uma cabeça pequena. Então, um homem
com muita força física, mas com o pensamento fragilizado, com o pensamento raso, com reflexões simples. Então nós temos uma crítica. E Oswald de Andrade, né, usou essa pintura como inspiração para o movimento antropofágico, a antropofagia, né, que é para deglutir, que é para absorver, comer a cultura estrangeira, né, aproveitar aquilo que é bom, reter o que é bom. Então, aí a pintura Abaporu. E eu pergunto a vocês, essa pintura é realidade ou é ficção? Bem, esse Abaporu não é uma simples foto, né? É uma pintura, é uma arte, é uma ficção que representa aí um símbolo real, tá bom? Eu preciso entender que a ficção vai trazer sempre um sentido, uma semântica, uma significação da realidade. Caros alunos, o que vemos aí? Opa, vemos a realidade, uma foto de mulheres lavando. Realidade, tudo que existe no mundo concreto. Existem realmente mulheres que estão lavando aí à beira do rio. Tá bom. Na próxima cartela, pode avançar, nós temos agora a ficção. É a arte na construção de uma realidade. Lembra que potencializa, que alarga o sentido? Mas note o seguinte, nós temos agora aí uma pintura, não é mais uma foto, uma fotografia, com a sua máquina digital ou com o seu celular, né? Que hoje todo mundo tira as fotos, os selfies aí, inclusive, com seus celulares, smartphones, e já posta no Facebook, vai postando aí no WhatsApp. Aí nós temos uma pintura de mulheres lavando, também à beira de um rio, que está fazendo uma menção, né, parecido com o que aconteceu na imagem anterior, naquela fotografia. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Professor, quer dizer então que qualquer foto é realidade e qualquer pintura é ficção? A pintura é arte, é ficção. Mas não é que qualquer foto seja uma realidade. Por exemplo, uma coisa é eu chegar aqui, pegar um celular e tirar uma foto minha. Eu estou aqui tirando uma foto simples. Outra coisa é organizar a foto, manipular as minúcias da foto. Pensa comigo, será que naquela foto das lavadeiras não existe um fotógrafo profissional que chegou lá e falou assim, ó, olha, fiquem aqui ajoelhadas, como se estivessem lavando roupa, eu vou fazer um ângulo aqui de cima para baixo para dar essa ideia da ação que vocês estão fazendo, realizando no momento, né, à beira do rio, e aí vai compondo um cenário. Pensa só, se o fotógrafo chega lá, compõe todo um cenário, né, ele organiza, você fica aqui, você vai ficar nessa posição, a roupa deve ser esta cor. Opa, já não é mais uma simples realidade. Não é aquela coisa real, simples, acontecendo de forma espontânea. Nós temos aí uma manipulação artística, né, com a visão do fotógrafo. Então já é ficção também. Essa foto virou ficção. É diferente de eu me escorar aqui e tirar uma foto. Agora, se chegar alguém me organizar, colocar um jarro aqui de plantas, alguma coisa assim, algo mais artístico, virou ficção. Tá? Eu preciso entender isso para eu observar as pinturas, as imagens, as novelas e entender o que é manipulável ali. Qual o efeito de sentido que se cria quando se coloca determinada pessoa em determinado lugar ou o cenário que compõe ali, tá bom? Eu preciso ter essa visão crítica, essa visão que me faz entender os efeitos de sentido criados. Vamos à nossa próxima cartela. O poder de explorar sentidos. Eu acho muito bonito esse poema, ele é pequeno e bonito. Observe. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Manuel Bandeira. Olha só, o poder de explorar sentidos. A festa de São João, que muita gente comemora, né, nesse período aí de festa junina, festa julina. Você percebeu Manuel Bandeira trabalhando o poder de explorar sentidos?
ele fala da festa de São João, muita gente conhece, né? Festa julina, festa junina, até a festa agostina acontecendo. E o que acontece é o seguinte, trabalha-se a questão da realidade, mas no poema nós percebemos a ficção acontecendo, a arte nas palavras, essa seleção do vocabulário que vai criar, vai sublimar o efeito que nós temos, tá bom? Então, nós temos aí Manuel Bandeira trabalhando esse sentido, explorando os sentidos que se tem da festa de São João. E ele fala, né, estão todos deitados, dormindo, né, profundamente, ou seja, esse deitado, dormindo profundamente é a morte, né, que apanhou e ele já não tem mais essas pessoas ao seu lado para curtir esses momentos, né, para passar esses tempos bons aí de festa de São João, tá bom? Observe a charge que satiriza o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva por causa do que fazem, do que falam e do ambiente em que se encontram. A charge é a seguinte: senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Considerando-se os elementos da charge, conclui-se que ela, letra A, defende em teoria o desmatamento. Letra B, valoriza a transparência pública. Letra C, destaca a atuação dos ambientalistas. Letra D, ironiza o comportamento da imprensa. Ou letra E, critica a ineficácia dos políticos. Então lá vai, a charge diz o seguinte, né? Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Medidas efetivas, ou seja, que possa surtir efeito. Vamos ver. Primeiro passo. Aqui nós temos um ambiente de desertificação, né? Ou seja, bastante desmatado. Observe aí, né? Só já as toras cortadas, né? Nós temos aí as árvores cortadas. Então, um total desrespeito para com as árvores, para com a floresta. Já percebemos aí pela imagem, aqui nós temos os jornalistas, né? E aqui os políticos que compõem, né, o conselho. A ideia é criarmos um conselho, né? Então, os políticos que estão propondo a criação do conselho. O que nós temos aí nessa imagem é o seguinte: um ambiente de desertificação, né? Solo árido, ok? Seco, né? Aí aqui nós temos os jornalistas fazendo a cobertura do evento, né? Dessa entrevista coletiva, falando sobre criar um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Será que são realmente efetivas? A letra A diz o seguinte: defende em teoria o desmatamento? Está defendendo o desmatamento? Óbvio que não, que é isso. Ninguém é louco de defender o desmatamento. Letra B, valoriza a transparência pública? Transparência sendo valorizada? Não, nada disso. Letra C, destaca a atuação dos ambientalistas? Não, pelo contrário, nós vemos que há um descaso ambiental. Letra D, ironiza o comportamento da imprensa? Eu confesso que agora, olha só, alguns alunos marcaram letra C, outros marcaram letra D e alguns letra E. Então vejamos aí o que nós temos de melhor. A letra D diz o seguinte: ironiza o comportamento da imprensa. Na verdade, a imprensa está lá fazendo o trabalho dela, tá bom? Então, não há uma ironia. Mostra o trabalho da imprensa, só isso. Agora, a letra E diz o seguinte: critica a ineficácia das políticas. Exatamente, tá? A ineficácia, para que criar um conselho se eles estão lá no meio, né? Que coisa irônica, que coisa ineficaz, né? Uma crítica muito forte pelo ambiente, pelo cenário, né? Pela imagem, o espaço físico onde ocorre a entrevista coletiva, tá bom? Pode vir, Maicon. Caros alunos, fizemos aí uma aula de realidade e ficção.
Tenho certeza que refletimos, que passamos bons momentos, tá? E é sempre um prazer partilhar desses tempos de reflexões linguísticas com vocês, né? Ocupando um pouco o tempo de almoço de vocês, mas tenho certeza que estão absorvendo, estão se alimentando da nossa tão preciosa língua. E eu digo para vocês, criticidade, tá? Critique, questione, reflita. Por que essa imagem? Por que essa pintura? Por que essa cena na novela? Essa cena no filme? Por que essa atriz é loira? Por que aquele ator é moreno? Naquela cena, naquela ação, eu preciso criticar, tá bom? Então esse é o nosso pensamento maior aqui, de criar despertar em vocês essa visão crítica de questionamentos e reflexões. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Pelo carinho, bom fim de semana, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.